Na aula de hoje, nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes da astronomia, que é o estudo da evolução estelar. Então, fica comigo que eu vou te explicar depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Cientista Criativa. Eu sou a professora Rosa e hoje nós vamos entender como é a evolução das estrelas. Na verdade, vamos ver a evolução do Sol, ok? Mas antes de vermos como é que se dá a evolução das estrelas, vamos primeiramente entender como elas se formam. Então, bem, a maioria das estrelas, elas se formam a partir de grandes nuvens moleculares, que são nuvens densas de gás e poeira interestelar. Então, quando uma região da nuvem atinge uma certa densidade de moléculas, elas entram em colapso devido à ação da sua própria gravidade, e essa região central fica muito densa rapidamente. E no momento em que isso acontece, a sua temperatura e também, consequentemente, a sua pressão aumentam, tá? Então, à medida que essas nuvens colapsam, essas regiões centrais, elas começam a se fragmentar em pedaços. E esses pedaços são chamadas protoestrelas. Então, protoestrelas ainda não são as estrelas propriamente ditas, elas ainda estão se formando, ok? Para virar uma. Então, para ficar mais fácil entender isso, imagine que a protoestrela é como se fosse um bebê se formando na barriga da sua mãe, onde ele está tendo alterações de pressão, densidade e temperatura, aglutinando matéria, para um dia ele nascer. Bem, só que diferente da gestação humana, essa gestação ela pode durar até 50 milhões de anos, ok? Então, depois de cerca dessas dezenas de milhões de anos, essas protoestrelas elas começam a realizar o processo de fusão nuclear, ok? Então, quando ela começa a fazer esse processo, nós temos então a estrela. Ao longo do tempo, o núcleo estelar ele vai entrar no que chamamos de equilíbrio hidrostático, tá? Que é quando a força que atua na estrela, que é a força gravitacional, ela fica contrabalanceada com a soma das pressões de radiação e hidrostática, ok? Então, depois que uma estrela nasce, ela começa a fazer parte da chamada sequência principal. Esse é um estágio evolutivo inicial da estrela, tá? Que é colocado aqui nessa faixa, nesse gráfico que a gente chama de diagrama HR, tá? Então, na astronomia, nós identificamos rapidamente o estágio evolutivo de uma estrela através desse diagrama HR, que faz uma relação entre alguns parâmetros físicos da estrela, como você pode ver aqui, a luminosidade e a temperatura, ok? Então, o local onde a estrela cai nessa sequência principal, ela vai depender da sua massa. Então, aqui em cima, nessa parte superior, nós vamos ter estrelas mais massivas, e à medida que vamos descendo essa faixa, essas estrelas vão ficando menos massivas, ok? Então, aqui, como o Sol cai nessa região inferior, então nós dizemos que o Sol é uma estrela de baixa massa, ok? Então, nessa aula eu vou explicar como é que o Sol evolui, e essa explicação ela vai servir também para estrelas que tenham a mesma massa do Sol, ok?
Então, assim que o Sol nasceu, ele entrou, então, na chamada idade zero da sequência principal, tá? Porque é a partir daqui em que começamos a contar a idade da estrela. Então, assim que o Sol chegou nesse estágio, ele era menos luminoso, ele era menor e tinha uma temperatura menor do que a que ele tem hoje, tá? Então, ele tinha uma luminosidade de 0,70 vezes a luminosidade solar atual, 0,897 raios solares de hoje, né? Que ele tem hoje, e uma temperatura de 5.586 kelvins, ok? Bem, no interior do Sol ocorre a chamada cadeia próton-próton ou ciclo PP, que é uma sequência de reações de fusão nuclear em que 4 núcleos de hidrogênio eles são convertidos em um núcleo de hélio, tá? Com 2 prótons e 2 nêutrons, ok? Isso ocorre quando o núcleo ele atinge uma temperatura de 15 milhões de kelvins, ok? Para ocorrer essa cadeia de reações. E o Sol, ele vai fazer esse processo, né, de fusão de hidrogênio por cerca de 11 bilhões de anos. Então, esse também é o tempo que ele vai permanecer nesse estágio da sequência principal, ok? Que atualmente o Sol ainda ele se encontra na sequência principal, ok? Só que já se passaram cerca de 4,5 giga-anos ou 4,5 bilhões de anos. Então, dizemos que o Sol é uma estrela de meia-idade, porque ela está na metade do tempo de vida dela, ok? E, atualmente, os seus parâmetros são esses aqui. Ele tem uma temperatura de 5.779 kelvins, uma massa solar igual a 1,99 vezes 10 a 30 quilogramas, um raio solar igual a 7 vezes 10 a quinta quilômetros e uma luminosidade solar igual a 3,83 vezes 10 a 26 watts, ok? Bem, nesse momento atual em que ele se encontra, ele está em um estado de equilíbrio hidrostático e térmico, e ele já queimou metade do seu hidrogênio, ou seja, metade do hidrogênio que temos aqui no núcleo, eles já foram convertidos em hélio, ok? Mas o Sol ele não vai permanecer aqui a vida toda, nesse estágio. Ele vai evoluir. E daqui a 6,35 giga-anos, o Sol ele deixa a sequência principal e torna-se uma estrela subgigante. Então, nesse estágio, a maior parte do volume do núcleo ele é substituída por cinzas de hélio inerte, tá? Então, além desse núcleo de cinzas de hélio inerte se contraindo e aquecendo, nós vamos ter uma camada, né, uma casca de hidrogênio queimando e convertendo em hélio, ok? Então, a queima de hidrogênio ela se move para essa concha ao redor do núcleo e os parâmetros da estrela eles ficam diferentes. Então, ele vai ter o Sol vai ter uma luminosidade maior, ele vai para 2,21 vezes a luminosidade solar, ele vai ter um raio maior de 1,575 vezes o raio solar e uma temperatura de 5.517 kelvins, ok? Bem, daqui
nos próximos 700 milhões de anos, o Sol ele continua a se expandir com uma luminosidade que é basicamente constante, igual a 2,2 luminosidades solares, em direção ao que chamamos de ramo das gigantes vermelhas. Então, aqui nós temos o estágio 4, em que o Sol ele vai se direcionar, essa base do ramo das gigantes vermelhas, ok? Então, nesse estágio, a estrela ela vai aumentar de tamanho, ok? Então, ele salta para 2,3 vezes o raio solar e a temperatura da sua superfície cai para 4.902 Kelvin, ok? E esse crescimento, ele é acompanhado pelo início de uma lenta perda de massa em um vento estelar, ok? Que vai aumentando constantemente à medida que ele se aproxima dessa base do ramo das gigantes vermelhas. Bem, nosso próximo estágio, ele acontece cerca de 600 milhões de anos depois, onde o Sol ele vai subir mais um pouco esse ramo das gigantes vermelhas. E ainda haverá uma contração e aquecimento do núcleo de hélio, mas ainda sem fusão, porque o que é que acontece? Vão haver estágios em que o hélio ele vai começar a realizar o processo de fusão, mas ainda aqui não. Mais à frente a gente vai ver isso, tá? E nesse estágio também, os elétrons no núcleo, eles se tornam um gás degenerado. Mas para o final da aula, eu vou explicar o que é esse tipo de material, ok? Então, durante esse período, o Sol ele vai perder cerca de 1/4 da sua massa total em forma de vento estelar, a partir do seu envelope externo, tá? Não é do núcleo, é apenas do envelope externo. Bem, depois desse estágio, a estrela ela vai para a ponta do ramo das gigantes vermelhas, tá? Que é a última nesse ramo, e sua luminosidade ela cresce muito, tá? Então, como você pode ver aqui, ela vai aumentar 2.300 vezes a luminosidade solar, então ela vai ficar bastante luminosa. Seu raio também vai crescer exorbitantemente para 166 vezes o raio do Sol, tá? Então, para você ter uma ideia de quão grande isso é, o Sol nesse tamanho, ele vai ser capaz de engolir o planeta Mercúrio, tá? De tão grande. E a sua temperatura, ela vai cair para 3.100 kelvins, ou seja, ela vai ter um tipo espectral M0 de classe 3, que é a classe de estrelas gigantes, tá? Bem, esse tipo espectral aqui eu explico um pouco em uma aula em que eu falo sobre cores de estrelas, tá? Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você assistir depois, ok? Bem, então, quando o Sol atinge essa ponta do ramo das gigantes vermelhas, o núcleo da estrela, ela vai atingir uma temperatura de 100 milhões de kelvins, ok? E aí, o hélio, ele começa, sim, a realizar o processo de fusão, em que a gente chama esse processo aqui de flash de hélio, tá? Que é um processo muito rápido e esse processo, ele também se chama de processo triplo alfa, que é a conversão do hélio em carbono e oxigênio, tá? Então, aqui nós temos, nesse processo, o núcleo de hélio, né? 2 núcleos de hélio se formando, entrando em fusão para formar o berílio,
que se combina com outro núcleo de hélio para formar o carbono, que se combina com outro núcleo de hélio para formar o oxigênio, tá? Então, aqui nós vamos ter no núcleo da estrela esse processo triplo alfa ou fusão do hélio, tá? Que é a mesma coisa. E ainda vamos ter uma concha ao redor do núcleo que vai estar queimando hidrogênio em hélio, ok? Então, resumindo, essa fusão, ela vai transformar o hélio em carbono e oxigênio, ok? Muito bem. Então, esse processo também é o que a gente chama de início da sequência principal de hélio ou também o início do ramo horizontal. Então, depois disso, o Sol ele vai descer rapidamente no ramo horizontal e depois de cerca de 1 milhão de anos, né, como você pode ver aqui, e que esse estágio, ele vai começar a reorganizar sua estrutura interna para acomodar essa nova fonte de energia que é a queima do hélio. Nesse estágio, o seu raio, a sua luminosidade, ela decresce para 41 vezes a luminosidade solar, o seu raio também diminui para 9,5 vezes o raio solar, e sua temperatura sobe para 4.724 kelvins, ok? Só que a fusão do hélio, ele é cerca de 100 vezes menos eficiente do que a fusão do hidrogênio, ou seja, aquele processo triplo alfa que eu expliquei, ele é muito menos eficiente do que a fusão do hidrogênio. E por conta disso, esse processo ele vai durar por cerca de 100 milhões de anos, que é um tempo muito menor do que o tempo da fusão de hidrogênio, como vimos no início da aula, ok? Então, com essa fonte de energia durante esse tempo, o Sol ele vai ficar por um período de equilíbrio hidrostático e térmico. Mas depois vamos ver aqui, de 100 milhões de anos, o Sol ele vai ficar agora sem aquele núcleo de hélio e vai sair do equilíbrio nesse estágio, tá? Então, o que é que vai ficar no lugar? Um núcleo inerte de carbono e oxigênio, que começa a se contrair e aquecer, ok? E aí, o hélio restante, ele se desloca para uma casca ao redor desse núcleo, né, que realiza ainda a fusão, tá? Então, nós vamos ter uma casca de hélio queimando e uma camada mais fina também de hidrogênio convertendo em hélio. Nesse estágio, o Sol ele vai ficar mais brilhante, tá? Então, ele vai ficar com uma luminosidade de 110 vezes a luminosidade solar. Um raio também vai crescer para 18 vezes o raio solar atual. E sua temperatura superficial vai diminuir para 4.450 kelvins. Bem, depois disso, o Sol ele sobe rapidamente para o chamado ramo assintótico das gigantes, tá? E ele vai permanecer aqui nesse estágio por durante 20 milhões de anos. Então, o núcleo de carbono e oxigênio, ele se contrai e aquece de forma constante nesse estágio, e a fusão, ela vai acontecer apenas nas camadas que eu falei, né? Essa camada mais acima dessa casca de hélio e uma casca fina de hidrogênio, todos eles, né? Ao redor desse núcleo aqui. Bem, nessa etapa, o Sol,
ele vai aumentar bastante também, e para uma luminosidade de 3.000 vezes a luminosidade solar, o seu raio vai aumentar 180 vezes o tamanho que ele tem hoje, tá? E a sua temperatura ela vai cair para 3.160 kelvins. Bem, a ascensão do Sol para esse estágio do ramo assintótico das gigantes também é acompanhada por uma perda de massa, tá? Na forma de vento estelar. E essa perda vai ser de cerca de 40% da sua massa original, ok? A taxa de fusão do processo triplo alfa, ela é muito sensível à temperatura, tá? E isso causa uma instabilidade na estrela, porque, por exemplo, se a temperatura do núcleo ela for de 100 milhões de kelvins e esse aumento ele for de 10% em cima desses 100 milhões, a taxa de fusão desse hélio, ele vai aumentar 45 vezes aproximadamente. Ou seja, uma pequena mudança na temperatura, ela acaba provocando uma enorme mudança na produção de energia, ok? Bem, e qual é a consequência disso? Bem, com o tempo, então, a estrela, ela começa a experimentar os chamados pulsos térmicos, tá? Essas pulsações térmicas, elas vão desestabilizar o envelope externo da estrela por durante 400 mil anos, tá? Bem, com isso, esses pulsos térmicos, eles eliminam o material do envelope, tá? Ao longo de alguns milhares de anos, restando apenas, então, um núcleo quente de carbono e oxigênio. Então, os gases ejetados aqui, ele forma uma nuvem, tá, de material em torno desse núcleo quente. Que agora esse núcleo está exposto, tá? Então, aquele envelope, ele formou essa nuvem ao redor. Quando esse núcleo que é exposto atinge uma temperatura de cerca de 35 mil kelvins, esse núcleo exposto, ele começa a emitir fótons ultravioletas para esse envelope, fazendo com que esse material desse envelope comece a brilhar. E aí nós temos a chamada nebulosa planetária, ok? Então, os pulsos térmicos, eles continuam acontecendo e se separando, separando esse material do envelope desse núcleo, ok? E aqui nunca vai acontecer a fusão do carbono, porque para acontecer essa fusão, a temperatura deveria ser de 600 milhões de kelvins, tá? Então, isso não acontece, ele não consegue atingir essa temperatura para fusão. E como eu falei, essa fase da nebulosa planetária, ela vai durar por apenas 10 mil anos. Sim, é um tempo muito curto, né? Do ponto de vista astronômico e também comparado a todos os outros processos, né? Dos outros estágios que acabamos de ver anteriormente. Muito bem. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo de uma nebulosa planetária, tá? Que é uma foto tirada pelo telescópio espacial James Webb. Aqui nós temos a nebulosa do Anel, que fica a 2.300 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Lira. Tá? Então, aqui é um exemplo. Então, veja que o material, o envelope, ele fica ionizado devido aos fótons, né?
ultravioletas emitidos pelo núcleo, fazendo com que ele fique brilhante. Bem, então, nesse estágio da nebulosa planetária, nós vamos ter, então, apenas um núcleo de carbono, né, e oxigênio. E quando esse envelope todo ele for ejetado para o espaço, nós vamos ter, então, apenas esse núcleo, esse caroço, né, que é o estágio que chamamos de anã branca. Então, aqui a estrela, ela se torna uma anã branca, onde é apenas um núcleo de carbono e oxigênio, e ele é muito denso, tá? Então, é um núcleo muito denso que ainda fica em contração, e ele é tão denso que os elétrons desse gás, eles se tornam degenerados. Bem, a matéria degenerada é um estado condensado da matéria, ou seja, a matéria ela fica muito compacta aqui, tá? Para você ter uma ideia, é a mesma coisa que, por exemplo, se o Sol hoje tivesse se formasse de uma matéria totalmente degenerada, ela teria um volume 1 milhão de vezes menor do que ela tem hoje, ou seja, ela teria uma densidade média de 1 milhão de vezes maior do que atualmente, ok? Então, veja que essa matéria degenerada, ela se comporta de um modo levemente contraintuitivo, porque, no caso, quando a massa de uma anã branca é muito grande, isso quer dizer que ela vai ser menor ainda em tamanho, tá? E com isso, ela vai ter uma densidade muito elevada. Bem, isso foi explicado pela mecânica quântica nos anos de 1930, e em que o peso de uma anã branca ele é explicado pelo fato dela ser suportada pela pressão de degenerescência, que é uma pressão que depende da densidade e não da temperatura, como a gente aprende lá na lei dos gases ideais, na termodinâmica clássica, ok? Então, aqui, a partir do ponto de vista da mecânica quântica, a lei dos gases ideais, ela é uma lei em que a pressão, ela depende da densidade e não da temperatura. Bem, um outro exemplo para você ter uma ideia de quão densas essas estrelas são, é que se você pudesse coletar uma única colher de chá desse material, dessa estrela, esse pequena colher, ela seria equivalente a uma massa de 5 toneladas. Então, só para você também ter uma ideia da densidade em que o material dessa estrela, ela é, ok? E o colapso que acontece dentro dessa estrela, ela só vai parar quando o raio dela atingir um tamanho de aproximadamente 0,01 raios solares, que é aproximadamente o tamanho do nosso planeta Terra, ok? E as anãs brancas, elas podem ter uma massa que podem chegar a 0,54 massas solares, e a partir daqui começa uma longa e lenta fase de resfriamento da estrela, que vai durar por cerca de 1 trilhão de anos, ok? Bem, esse é o resumo de todos os estágios evolutivos estudados nessa aula que o Sol vai percorrer ao longo do diagrama HR, ok? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Se você quer mais conteúdos como esse de astronomia ou física, se inscreva no canal, tá? Muito obrigada por ter ficado comigo até o fim. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.